Olá! Se você recebeu esse vídeo é porque está chegando a sua hora de fazer a cirurgia. Eu resolvi fazer esse vídeo para te passar algumas orientações pré e pós-operatórias. Lembrando, essas orientações, elas são orientações minhas e elas servem para os meus pacientes. Portanto, se você não for meu paciente e estiver assistindo esse vídeo, converse com o seu médico. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. A primeira informação que eu preciso passar para vocês é a seguinte: leve todos os seus exames e avaliações pré-operatórias para o hospital. Não esqueça de nada. Se você tiver algum aplique de cabelo, cílios postiço, unha em gel, piercing, não esqueça de retirar, pois esses itens podem colocar a sua segurança em risco e acabar suspendendo a sua cirurgia. Não esqueça de nos avisar também se tiver com alguma ferida no corpo, alguma unha encravada, saindo pus, dor de dente, que está com o canal inflamado, algum sintoma de infecção urinária, febre. Seu estado clínico precisa estar ótimo no dia do procedimento, para que a gente não tenha nenhum tipo de complicação relacionado à infecção. Lembre-se, a sua cirurgia é uma cirurgia eletiva. A sua internação normalmente vai ser no mesmo dia. Você vai receber uma cartinha da nossa equipe com o horário da sua internação. Lá na recepção do hospital vai ser realizado todo o processo de internação, aquele processo burocrático, você vai ser encaminhado para o quarto, admitido pela equipe de enfermagem e posteriormente você vai ser encaminhado ao centro cirúrgico. Quando você chegar lá no centro cirúrgico, um membro da minha equipe ou eu estaremos lá para te receber. Lá nós vamos perguntar novamente, apesar de saber o lado que vai ser a cirurgia, nós vamos confirmar com você o lado da cirurgia e vamos escrever a palavra sim ou desenhar um alvo. Não se assuste, esse procedimento é para a sua segurança. Além disso, nós vamos passar algumas orientações de pós-operatório imediato, como por exemplo, como usar o andador. Vai ser passado uma informação, depois quando for passar a visita, a gente também vai ensinar você a andar com o andador. Quando a gente conferir todo o preparo da sala cirúrgica, ter certeza que todo o material, tudo tiver de acordo com as normas, com a segurança de esterilização, aí sim você vai ser encaminhado para essa sala de cirurgia e vai ser prontamente sedado e anestesiado. O intuito é que você tenha a melhor experiência possível e não se recorde desse momento. Após a anestesia, você será posicionado de lado e estabilizado através de apoiadores específicos para te manter na posição correta. O lado operado vai ficar virado para cima. Esse passo da cirurgia é muito importante para evitar um mau posicionamento dos implantes. Nessa fase do procedimento, nos preocupamos em proteger a cabeça do paciente de forma mais confortável possível, assim como os braços. Durante o procedimento, as estruturas articulares vão ser examinadas e pode ocorrer alguma divergência entre as alterações encontradas no raio-x e na ressonância magnética com a cirurgia. Às vezes a sua lesão pode ser menos grave ou mais grave do que as lesões demonstradas nos exames de imagem. Algumas vezes a gente também se depara com qualidade de osso pior do que a gente imagina. Muitas vezes você tem lá uma situação em que não aparenta ter algum grau de osteoporose e a hora que a gente vai colocar a prótese em você, a gente observa alguma fragilidade. Isso não muda muita coisa, mas a gente precisa tomar alguns cuidados especiais e no pós-operatório te informar sobre essa fragilidade óssea para que a gente inicie tratamentos específicos. Quando a gente se deparar nas situações em que a qualidade óssea não for tão boa ou que no ato intraoperatório for observado que as lesões são mais graves do que visualizado nos exames de imagem, isso pode atrasar e elevar um pouquinho o tempo da sua cirurgia. Mas não se preocupe que nós temos experiência para lidar com essas situações. Se você também tiver curiosidade para saber como que eu faço a prótese total de quadril, a questão mesmo da implantação, de colocar a parte da bacia, a parte do fêmur, como que eu faço o encaixe das peças,
eu tenho um vídeo muito didático aqui no YouTube que explica certinho como eu faço a prótese total de quadril. Após a cirurgia ou algum membro da minha equipe, vamos procurar os seus familiares para dizer como foi a cirurgia. É muito importante que eles estejam ou na recepção de internação ou no quarto que você estiver internado. Nós não realizamos busca ativa dos familiares pelas demais dependências do hospital, pois o hospital é muito grande e muitas vezes é muito difícil encontrar os seus familiares quando eles não estão nesses locais que eu citei. Nas primeiras horas após a cirurgia, muitas vezes é comum o paciente sentir vontade de urinar. Nessa hora você pode chamar a enfermeira para te auxiliar ou até mesmo para passar uma sonda vesical de alívio. Normalmente, o curativo tende a ficar sequinho, mas se eventualmente acontecer de sujar de sangue, chame a enfermeira para realizar a troca do seu curativo. Se esse curativo permanecer sequinho e não infiltrar água enquanto você toma banho, não se preocupe em trocá-lo. Nós só vamos fazer a troca do seu curativo uma semana após a sua cirurgia, quando você agendar o seu primeiro retorno comigo. Se for necessário realizar a troca do seu curativo, fique tranquilo, que é super simples. Durante o banho, lave-o com água e sabão neutro, seque bem com uma gazezinha seca, cubra com uma gaze e cubra por cima com um micropore. Evite usar esparadrapos. Os esparadrapos causam bastante alergia e irritam bastante a sua pele. Normalmente, você vai realizar o seu primeiro levante no mesmo dia que você fez a cirurgia. Então, se você fizer a sua cirurgia na parte da manhã, é bem provável que à tarde você já vai levantar e dar os primeiros passos. Quem vai te ajudar vai ser a fisioterapeuta do hospital. Nesse momento, algumas vezes, pode acontecer de você sentir uma tontura, até mesmo uma sensação de queda de pressão e de desmaio. Isso acontece porque você ficou muito tempo deitado e agora, quando você se levanta bruscamente, você pode sentir essa sensação de mal-estar. Bom, uma dica: quando você chegar no quarto, primeira coisa que você vai fazer, levante um pouquinho a cabeceira da sua cama. Procure ficar o mais sentado possível. Quando você for fazer o seu primeiro levante, sente na cama. Espere um pouquinho, espere uns 5 minutinhos para que você diminua consideravelmente a chance e o risco de ter esse mal-estar. O uso das meias elásticas, assim como o uso do andador, é obrigatório. As meias elásticas são utilizadas por 30 dias e o andador vai depender muito da recuperação de cada paciente. Tem pacientes que precisam ficar menos tempo ou mais tempo com o andador. Alguns pacientes precisam usar bengala por mais tempo, bengala por menos tempo. Isso vai depender da gravidade da tua artrose, do perfil do paciente. Então, cada um é cada um. Não se preocupe com isso, que você tem o seu tempo. No dia seguinte, ou eu ou alguém da minha equipe vai passar a primeira visita hospitalar em você. Nesse momento, nós vamos analisar como está o seu estado clínico, como está a cicatriz cirúrgica, como estão os seus exames e decidir se você permanece mais tempo internado ou se você já está apto para receber a alta hospitalar. Não esqueça que nós enviamos uma apostila de orientações pré-operatórias para você. Nessa apostila está escrito tudo o que eu estou falando. Portanto, se você tiver também alguma dúvida, consulte a apostila. E apesar de você já ter recebido essa apostila, eu gostaria aqui nesse vídeo de relembrar alguns cuidados básicos que você necessita ter com a sua prótese para evitar principalmente o risco de luxação, que é o deslocamento da prótese. Primeiro, na hora de dormir, durma sempre de barriga para cima. Se você não conseguir dormir de barriga para cima, durma com o lado operado para cima e coloque um travesseiro entre as pernas. Evite, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, deitar em cima de cicatriz ou até mesmo virar de bruços. Quando você for se arrumar na cama, evite se arrumar ajustando, empurrando o seu corpo com a perna operada.
Quando você for se levantar, faça movimentos levando a perna operada junto com o corpo. Então faça um movimento em bloco. Vai levando a perna junto com o corpo. Evite sentar em locais baixos. O seu joelho precisa ficar na mesma linha do seu quadril. Esse ângulo entre a coxa e o tronco deve respeitar a angulação de 90 graus. Nunca coloque o seu sapato pela lateral. Quando você precisar vestir o seu calçado, coloque ele sempre entrando no meio das pernas, indo até o pé pelo meio das pernas, abrindo a perna. Toda vez que você abrir a sua perna, é uma posição de segurança. Toda vez que você fechar muito a sua perna, é uma situação que você pode colocar em risco a questão da estabilidade do seu implante. Não esqueça de usar o adaptador de vaso sanitário, pois o vaso sanitário é muito baixo. Esse adaptador serve para evitar o risco de deslocamento da prótese total de quadril. Não esqueça também de fazer uma boa alimentação, de beber bastante líquido, de comer bastante proteína para ajudar na cicatrização. Proteja sua pele, faça compressa de gelo no quadril operado várias vezes ao dia, de 4 em 4 horas por 30 minutos. Coloque o gelo na parte da frente, coloque o gelo na parte do lado e não esqueça de fazer essa compressa. É melhor você utilizar o gelo moído, ou uma dica que eu dou para os meus pacientes é comprar aquelas ervilhas congeladas que vendem no mercado. Você abre o saco, coloca todas as ervilhas num sacão só e você vai colocando aquela ervilha dentro de um saco congelada, porque ela molda em cima do seu quadril. E você consegue colocar ela de volta no freezer e utilizar essas ervilhas várias vezes. Então isso foi uma dica que eu aprendi e que eu passo para frente porque eu acho muito valiosa. Evite usar aquelas placas de gel que elas não moldam, porque às vezes elas ficam ali em cima do quadril e elas não gelam tanto. Quanto mais gelo você fizer, menos inchado vai ficar a sua perna e menos dor você vai sentir. Lembre-se, é normal ficar inchado e roxo, principalmente em volta do corte. Por ação da gravidade, tanto o inchaço quanto o roxo vão descendo por trás da perna. E às vezes esse inchaço e esse roxo pode chegar até o pé. Se isso acontecer, não fique preocupado. O único sinal de alerta que você precisa observar é se esse inchaço é acompanhado de muita dor. Se isso acontecer, você deve procurar o pronto-socorro do hospital ou entrar em contato com a nossa equipe. A cirurgia da prótese total de quadril não foi feita para você ficar na cama deitado. Fique a maior parte do dia sentado. Ande, é uma cirurgia feita para você andar. Como na primeira semana existe esse risco aumentado de tontura, de queda de pressão, sempre que você for levantar, sentar à mesa para fazer uma refeição ou ir ao banheiro, chame alguém da sua família para te acompanhar. Se nesse momento você tiver algum mal-estar, tem alguém por perto para te socorrer. Para subir escada, suba com o pé bom. E para descer, desça com o pé operado. Sempre tem alguém perto de você durante esse processo de subir e descer escadas. Não esqueça de agendar. É preciso agendar o seu retorno comigo em uma semana. Inicie a fisioterapia em uma semana, no máximo. A nossa equipe de fisioterapia possui um protocolo diferenciado para te ajudar na sua rápida recuperação. Gostaria também de avisar vocês que é normal dar mais vontade de ir ao banheiro durante a madrugada, fazer xixi. Isso acontece porque você recebe bastante soro no hospital, muda um pouquinho os hormônios do estresse. Então muitos pacientes se queixam e é normal você sentir mais vontade de ir ao banheiro durante a madrugada. Se você sentir vontade de ir ao banheiro de madrugada, não seja teimoso. Chame a pessoa que está próxima de você para te acompanhar nessa caminhada até o banheiro. Pode acontecer também de você ter algumas alterações do seu hábito intestinal. Nesse momento, nós recomendamos. Isso também pode ser causado pelo estresse cirúrgico que você passou, por ter mudado um pouco o ambiente de casa, de ter ficado no hospital, ter mudado um pouco a alimentação que você estava habituado. Então, coma bastante frutas, coma bastante fibras e sempre entre em contato
com a equipe médica se ficar muito tempo sem ir ao banheiro. O nosso vídeo já está chegando no final. Gostaria de lembrar mais algumas coisinhas. Em caso de urgência e emergência, vá para o hospital. Peça para entrar em contato comigo ou com a minha equipe. Mais uma coisinha. Siga rigorosamente as minhas orientações e as receitas médicas. Fazendo tudo conforme orientado, vai dar tudo certo. Um bom procedimento para você e uma excelente recuperação.